Bem-vindos à lição número 10. Nessa semana estamos tratando de momentos difíceis dentro da família. Nós vamos analisar nessa semana algumas maneiras de abrandar os momentos difíceis, originários dos conflitos. Quem é que não tem um conflito na vida? E dentro da família, do casamento, isto é muito comum. Em maior ou menor grau, todos somos atingidos por conflitos, né? E o primeiro tópico é a realidade dos conflitos. Conflitos na família, uma realidade. Alguém disse uma vez que família é unida só em fotografia. Bom, isso é um pouco de exagero, mas reflete um pouco. Todo mundo tem seus problemas. A família do comercial de margarina, ela de fato não existe. Mas nós podemos estar cada vez trabalhando e tendo atitudes para melhorar a nossa família. Quais são alguns fatores comuns de conflito nesta realidade dos conflitos dentro da família? Ou dos momentos difíceis dentro da família, né? Uma delas é o dinheiro, né? O dinheiro é um desses fatores. Quando a família gasta mais do que ganha, conflitos vão surgir. Muitos casais se separam porque ela gasta demais e ele fica nervoso com isto, ou o contrário. Então, o dinheiro pode ser um fator de conflito, né? Um segundo fator de conflito pode ser o planejamento familiar, né? Ou a falta dele, né? Especialmente a falta dele. Uma das coisas que frequentemente aqueles que pensam em se casar se esquecem é quantos filhos vamos ter. A gravidez inesperada, ela pode ser causa de graves problemas, transtornos entre os cônjuges. Quantos casais não se separam logo depois do nascimento dos filhos? E alguns vão levando a vida com os filhos, mas a trancos e barrancos e trazendo sérios problemas. Então, a falta de um planejamento familiar gera transtornos financeiros, emocionais, nos filhos, especialmente, que vão pagar por uma coisa que eles não devem, né? Um outro fator de conflito, por incrível que pareça, é a religião. Algumas vezes essa diferença religiosa, ela se manifesta quando os dois têm religiões diferentes, religião A, religião B, e aí dá um conflito nas ideias, nas práticas religiosas. Isso é um problema sério. Mas também, eu costumo dizer, que podem ser pessoas da mesma fé, mas que têm graus de desenvolvimento espiritual diferentes, muito diferentes. É uma mulher muito dedicada, ela levanta cedo e lê a Bíblia, quer fazer o culto, e ela vai para a igreja, e ela participa, e é um marido assim desinteressado com essas coisas espirituais. É da igreja, mas não dá muito valor para isto, né? Ou é um pai que é dedicado na igreja e uma esposa que simplesmente no assunto espiritual é uma pessoa depressiva. Está pronta para todas as outras coisas, mas para o assunto espiritual ela é depressiva, ela não ajuda, ela não participa. Então, esse é um problema, né? Um outro fator de conflito também é a educação dos filhos. Muitas vezes os pais não veem, não enxergam a disciplina, a correção dos filhos da mesma maneira. Aquela velha história, quando seu pai chegar, você vai ver. E esse é um problema, porque às vezes o pai não executa nada quando chega, ele está cansado ou coisa parecida. Ou então ele é duro demais. Então os dois devem combinar até que ponto vão aplicar disciplina nos filhos. E os filhos estão sempre prontos a tirar vantagem dessas situações onde os pais não se entendem. Às vezes o pai é muito permissivo. Ele viaja, ele trabalha muito, e aí quando ele chega em casa é só love, é só amor, não há uma palavra de incentivo, ou de correção, ou de limitação à criança. E a criança cresce com esse tipo de coisa. E a mãe é a megera. Ou é o contrário também. Então, eles devem trabalhar juntos, unidos neste assunto, né? Além desses fatores de conflito que a lição nos traz, eu poderia colocar ali alguns fatores. Parte de uma palestra que temos nesta área, que fala de conflitos no casamento, né? Fatores geradores de conflito. Por exemplo, sexo ruim ou inexistente. Quantos casais têm sérios problemas nessa área, né? Ciúme patológico. É aquela mulher que é doente. Tudo ela tem ciúme. Ciúme de tudo. O marido não pode olhar para o lado, né?
Ou o marido também, que é um sujeito doente, que não dá à mulher liberdade nenhuma, né? Um outro ponto que pode gerar problemas, há algum tempo lidei com um caso desse, os filhos de outro casamento. A pessoa casa e aquela mulher tem filhos de um outro casamento, e aquele homem tem filhos de um outro casamento. E um não aceita o outro. E um não consegue conviver com os filhos do outro. E isso é um problema muito sério que gera conflitos no casamento e pode levar a uma separação. Vício em internet. Essa é uma coisa bem atual. Ou outras tecnologias, né? O sujeito ou a sujeita é tão ligado na internet que ele esquece do mundo ao seu redor, acaba o diálogo, acaba tudo, e ele está ali na internet. E ela está ali também, passa horas. Quando não, fica horas à noite nisto. E aí sabe-se lá o que está fazendo, o que está vendo. Essas coisas são, de fato, geradores de conflitos no casamento, né? E, por último, abusos de ordem física ou moral. Isso é muito comum hoje, abusos de ordem física ou moral, né? Agora, o segundo bloco da nossa lição vai tratar de conselhos. Nós falamos dos momentos difíceis da família, dos conflitos, mas nós precisamos também agora fazer a contrapartida. Conselhos para resolver conflitos na família. Como enfrentar os conflitos e evitar o rompimento completo do lar e da família? Essa é uma pergunta muito difícil de responder e é um assunto muito difícil de fazer, não é? No entanto, nós podemos pontuar aqui de forma resumida, é claro. Isso aqui não pretende ser um curso para casais, mas nós podemos pontuar alguns conselhos. Primeiro deles, perdoando. O autor da nossa lição cita aí o assunto do perdão. Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, o quê? Aos nossos devedores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um conselho bíblico de Filipenses 2:3, onde Paulo diz, nada façam por ambição egoísta, pensando só em você, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros como superiores a si mesmos. Então, o segundo conselho seria considerar o outro como superior a mim mesmo. E então eu vou entendê-lo, eu vou ser humilde para ouvi-lo, e aí as coisas vão se equilibrar no casamento, né? Um outro conselho é escolher amar as pessoas, mesmo as que nos trazem problemas. Amigão, você casou. Amigona, você casou. Então, ame. Então, se dedique. Romanos 12:10, Paulo diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Qual é o problema do casamento moderno, atual? É que o sujeito casa, ou a sujeita casa-se e ela pensa assim, bom, agora todos os meus problemas estão resolvidos. Como aqueles que compravam naquele programa humorístico, nas organizações Tabajara. Todos os seus problemas se acabaram. Não, os seus problemas começaram. Você saiu de um grupo de problemas e entrou no outro no casamento. Você precisa saber conviver, trabalhar para que eles não separem você da sua esposa ou do seu esposo. E eles pensam assim, eu vou casar para eu ser feliz. Esse é um engano. Você precisa se casar para fazer o outro feliz. E ao fazer o outro feliz, você também será feliz. Há uma contrapartida aí, natural. Um quarto conselho é escutar o outro ou os outros, no caso aí dos filhos, por exemplo, com atenção, com coração, com tempo e com disposição. Isso é muito difícil, especialmente para pessoas que são líderes, pessoas que são ativas. Nós geralmente temos a resposta na ponta da língua, nós temos dificuldades com isso. Então, escutar o outro, os outros com atenção, com coração, com tempo e com disposição, reforçar o diálogo é extremamente importante. E quinto, manter o senso de justiça na relação, seja no trato das questões de dinheiro, nas questões familiares, de tarefas domésticas. Algumas famílias, alguns casais, brigam até quando saem de férias. Para onde vamos? Vamos para a casa da sua mãe ou para a casa da minha mãe? Ué, separe 3 dias para cada uma e está resolvido. Seja justo, mantenha um senso de justiça. Porque senão você vai ter problemas nisso aí. O dinheiro, o uso do dinheiro, né? As tarefas domésticas, né? O marido pode ajudar a mulher a fazer as tarefas domésticas, não deixá-la sobrecarregada o tempo todo. Ao contrário, não é?
E o sétimo conselho para tentar amenizar os conflitos familiares é ter bom humor e aplicá-lo na dose certa. O sujeito que é um palhaço pode ter problemas no casamento. Mas ter uma certa dose de humor, de leveza, e não levar tudo na ponta da faca, como nós dizemos, facilita o relacionamento. Então, ter esse bom humor ajuda as pessoas. Não dá para levar tudo de forma muito séria, porque senão você vai sofrer muito com isso e haverá separações. Havendo discussões, pode haver algum momento que há alguma discussão sobre algum assunto. O casal pode discutir. Evitar o que chamamos de golpes baixos. A gente pode vencer uma batalha, mas no fim a gente pode perder a guerra pela manutenção do casamento ou da unidade familiar. Então, evite golpes baixos, né? De acusações, de lembranças do passado, que a pessoa não estava nem esperando, acusações fortes contra a pessoa, isso magoa. E nono, é muito importante isso também, procurar ajuda profissional quando necessária. Então você tem psicólogos, você pode ter psiquiatras cristãos, você pode ter terapeutas familiares, tudo isto ajuda bastante. Mas o que mais ajuda é você ouvir, você se consultar, se for preciso tomar um remédio, tomar, mas acima de tudo você tem que ter a atitude de fazer aquilo que está sendo recomendado. Esse é o mais difícil e é onde as pessoas mais falham. Entre escolher e fazer, há uma grande diferença. As pessoas escolhem fazer o bem, mas muitas vezes não fazem o bem. Concluindo, eu queria deixar com vocês um texto de Ellen White, no livro Lar Adventista, página 195. Ela diz assim, o lar deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Paz, harmonia, afeição e felicidade devem ser perseverantemente acalentadas cada dia, até que essas preciosas virtudes habitem no coração dos que compõem a família. E agora, então, um texto que eu gosto muito, ela diz assim, a planta do amor, ela diz que o amor é uma planta, deve ser cuidadosamente alimentada, caso contrário, morrerá. E ela então diz assim, o que Satanás planta no coração, ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça, deve ser desarraigado, deve ser arrancado dali. Se for permitido que essas más qualidades permaneçam no coração, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Ela diz, quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e pervertem o caráter. Que isso não aconteça com você, comigo, nem com os nossos queridos alunos da nossa unidade da Escola Sabatina. Semana que vem, a gente volta para a lição 11. Até lá, que Deus te abençoe.